A partir de agora, nós iremos falar uma série de 4 vídeos no total sobre a interação do parlamentar com a sociedade e com outros atores governamentais. Serão 2 vídeos sobre a interação do parlamentar com a sociedade e 2 vídeos sobre a interação do parlamentar com outros atores governamentais e políticos. Vamos começar então falando sobre a interação com a sociedade. Veja só. Existem N mecanismos por meio dos quais o parlamentar pode interagir com a sociedade. É claro que ele tem que fazer isso atendendo a 2 coisas. Atendendo, primeiro, a que a população se sinta representada e, segundo, a uma atuação parlamentar efetiva. Também não adianta a gente só ter uma imagem e não ter uma atuação substantiva, uma atuação substancial. Por outro lado também, não adianta você apresentar excelentes projetos de lei e isso não ser devidamente divulgado. Então daí a necessidade de uma atuação com substância, mas também uma atuação que se mostre, uma atuação que mostre para a sociedade o que você está fazendo por eles, pelos seus representados. Veja só, um erro muito comum que vários parlamentares cometem é o erro de quererem agradar a todos. Ora, se um titular de mandato do Poder Executivo já não agrada a todos, quanto mais um parlamentar. O parlamento é o local do pluralismo. Então o parlamento não é o local para você querer agradar todo mundo, não. Ao contrário, querer agradar a todo mundo termina sendo não agradar a ninguém. Isso termina gerando uma erosão da sua base parlamentar. É claro que a gente tem que saber quais brigas comprar. Existem as brigas que vale a pena comprar, existem as brigas em que você não vai se meter. Claro que isso numa atuação concertada com o seu partido. Uma atuação harmônica com os ideais e as diretrizes do seu partido. Mas então veja, um erro comum, como eu dizia, é o parlamentar que não quer se indispor com ninguém, ele quer ser amigo de todo mundo, ele quer defender todas as causas de toda a sociedade, ele não quer ferir ninguém, nem verbalmente. Esse parlamentar, em geral, não consegue se reeleger. Porque o parlamento, especialmente para quem é deputado, para quem é senador também, mas para quem é deputado ainda mais, o parlamento é o local de demarcar posições. O parlamento, ele é o leque. Você abre um leque de posições, da extrema esquerda à extrema direita, passando por todos os espectros, por todo o espectro de colorações ideológicas e partidárias. Então, não tenha medo de se posicionar claramente acerca de determinadas matérias. Muitas vezes, o que a população espera de você é que você se posicione. E a população não gosta de parlamentar acovardado, de parlamentar que não tem opinião acerca das matérias. O parlamentar que se empalidece diante de determinados debates, ele é engolido, ele é tragado e ele não consegue se reeleger e não consegue ser reconhecido como um bom parlamentar. Então, primeira questão, não tenha medo de se posicionar, inclusive de maneira enfática e especialmente naquelas matérias que são caras, que são importantes para os seus representados. Então é preciso que você desenvolva mecanismos de interação com os seus eleitores, mecanismos de interação com os seus representados. Ninguém aqui está dizendo para você virar realmente uma marionete ou você virar escravo de Facebook, não é isso. Mas você precisa sentir a temperatura da sociedade. Muitas vezes você vai ter que se posicionar de acordo com a maioria dos seus eleitores, outras vezes você vai ter que se posicionar de forma coerente ideologicamente. Mas é preciso, quer seja para seguir a vontade da maioria dos eleitores, quer seja para explicar a eles por que você não vai seguir, você precisa sentir a temperatura. E como é que você sente hoje a temperatura? Basicamente, interação em redes sociais. Você tem exemplos interessantes de parlamentares, especialmente na esfera estadual e distrital, que chegaram inclusive a desenvolver aplicativos de gestão do gabinete para que o eleitor possa mandar sugestões, possa mandar projetos de lei.
Mas também, às vezes, nem é preciso inventar a roda. Existe uma senadora que galga muitos votos e tem extremo respeito entre a população do seu estado. Sabe fazendo o quê? Respondendo cartas e e-mail dos representados, dos eleitores. Ela, inclusive, quando recebe uma carta sobre algum assunto técnico, ela pede, inclusive, para a consultoria legislativa do Senado responder e ela manda para o cidadão a resposta da carta, a resposta do e-mail, com o parecer do consultor, dizendo por que aquele assunto é bom, por que aquela ideia não é boa, se já tem projeto sobre aquilo ou se não tem. Pode parecer uma bobagem, mas para o eleitor que está lá na ponta, isso é inclusive uma demonstração de respeito. Eu duvido muito que esse cara não vote nessa senadora numa eventual campanha à reeleição. E além de tudo, além de a gente pensar no micro, pensar no voto, a função de representar a sociedade, quer dizer, é direito realmente do representado, do eleitor, ser ouvido pelo seu representante. Então, você tem que desenvolver algum tipo de mecanismo de interação com os seus representados, com os seus eleitores. Como eu disse, pode ser um aplicativo, pode ser respondendo e-mail, respondendo carta, pode ser por meio de Facebook ou de redes sociais em geral. Em relação, porém, às redes sociais, você tem que ter um cuidado. Primeiro, você tem que ter cuidado com os haters. Você tem que ter cuidado com as pessoas que vão perseguir você. Qualquer persona pública tem esse problema de gente que adora odiar você. E aí o cara vai em todas as suas postagens, vai criticar. Você tem que saber filtrar. Inclusive, se for o caso, com a ajuda profissional, de um profissional de relações públicas, para poder moderar as suas reações a isso. Então, você tem que sentir a temperatura, mas outra coisa, nas redes sociais tem muito robô. Tem muita conta automatizada. O cara vai lá, alguém manda uma mensagem e contrata vários robôs para irem replicando aquela mensagem. Então, a quantidade de mensagens ou de interações por si só não é um indicativo confiável. Você tem que ver a qualidade. Inclusive, se você quiser testar se o cara é um robô ou não, converse com ele, responda e veja o teor da resposta, se o cara consegue desenvolver um diálogo, consegue desenvolver uma conversa, entabular uma conversa. Tá, é importante então ter uma conta em redes sociais, Facebook, Twitter, WhatsApp, Instagram tem um alcance muito grande, tá? E você saber como usar essas ferramentas. O ideal é você usar essas contas para uma postagem profissional, mas de vez em quando descontraída também. Isso aproxima você do eleitor. Não é recomendável, pelo menos normalmente não é recomendável, você usar a conta profissional misturada com a conta pessoal. Então ali não é para ter foto de família, não é para ter foto do aniversário do filho, a não ser que seja uma coisa muito eventual e que tenha alguma pertinência nesse sentido de aproximar você do eleitor. Mas você pode, por exemplo, fazer um vídeo comentando os bastidores de uma votação. Quer dizer, sair daquele esquema mais travado, de uma coisa mais oficial e fazer daquilo um canal realmente de comunicação com o eleitor. Mas, como eu disse, é recomendável ter uma conta separada para as questões pessoais e para as questões profissionais. Outra coisa, tome muito cuidado com as respostas que você dá na interação com o público, porque essas respostas a internet não perdoa e a internet não esquece. Então, uma resposta enviesada, se você, por exemplo, parte para um xingamento, mesmo que você tenha imunidade, a imunidade é do ponto de vista jurídico, não do ponto de vista político. Então isso pode destruir sua reputação. Se você, por exemplo, num momento até de cabeça quente, dá alguma resposta mais enviesada, que possa ser interpretada como uma resposta discriminatória, isso pode acabar com a sua carreira política. Então é preciso ter cuidado até para dosar essa interação. Em resumo, portanto, é importante que você mantenha um canal de comunicação o mais aberto possível
com os seus eleitores. Inclusive, descontando um pouco a questão dos haters e descontando também o fato de que a militância virtual, ela esconde a chamada maioria silenciosa. Muitas vezes, quem discorda de uma determinada posição está atuando muito para mostrar sua discordância, mas há uma maioria silenciosa concordando com aquilo. Tudo isso são questões que você vai ter que dosar. Outro aspecto que você tem que saber usar bem, as TVs públicas. As TVs Câmara, Senado, Assembleia, Câmara Legislativa. Especialmente a TV Câmara e a TV Senado, tem, por incrível que pareça, uma audiência maior do que a gente à primeira vista imagina. Então, sempre que você puder, aceite convites da TV Câmara, da TV Senado, para dar uma entrevista, para participar de um programa, para participar de um debate. Todas essas são questões que vão construindo uma rede e isso é aquilo que você consegue replicar. Você vai, por exemplo, participa de um debate na TV Câmara, depois isso vai para o seu YouTube, para o seu canal no YouTube, depois isso vai para o seu Facebook, depois você pode, nos bastidores do programa, fazer uma live no Instagram, no Facebook. Quer dizer, você vai mostrando para a sociedade que você está trabalhando. Quer ver uma ideia boa também? Cada projeto de lei que você apresentar, você fazer um vídeo curto explicando o conteúdo daquele projeto. Isso mostra para a sociedade que você está trabalhando. Isso é uma prestação de contas. Quem é o seu patrão? É o eleitor. Então, não basta trabalhar. Você precisa mostrar para o seu patrão que você está trabalhando bem. O que você está fazendo? Qual é o conteúdo da sua atuação parlamentar? Que tal, por exemplo, apresentar um requerimento de criação de CPI e gravar um vídeo ou tirar uma foto registrando o momento em que protocola isso e explicando qual vai ser o objeto dessa investigação? Sempre seguindo essa lógica. Não basta ter uma atuação parlamentar forte, é preciso mostrar que a tem. Mas também não basta mostrar, é preciso também o trabalho duro de ter essa atuação parlamentar. Também a gente vai verificar que existem mecanismos mais institucionais de você dialogar com a população. Por exemplo, as audiências públicas, a iniciativa popular, o ajuizamento de ações populares e também a questão de convocação de plebiscito e de referendo. Mas antes eu só quero fechar essa questão com os canais de comunicação com a mídia tradicional. Porque veja que eu falei, é um tripé, né? As redes sociais, que são um canal praticamente direto entre você e seus eleitores, as TVs públicas, as TVs e rádios públicas e também a mídia tradicional, via jornal, revista, rádio, TV. É preciso aqui um pouco de cuidado, especialmente com entrevistas. A gente tem que ter muito cuidado com entrevistas. Há vários cases de parlamentares que deram entrevistas para veículos de imprensa, veículos de mídia escrita e que depois viram as suas palavras serem às vezes deturpadas. O que é que eu recomendo? Você falar sempre via assessoria de imprensa, se tiver. Se não tiver, falar sempre via e-mail, porque aí fica registrada a sua fala. Você falar, por exemplo, com veículos de imprensa, de mídia escrita, por telefone, é perigoso. É perigoso porque o jornalista pode colocar lá nas aspas alguma coisa que você não falou e também, além disso, ele pode simplesmente não entender bem o que você falou. Então, seja você já como parlamentar, seja você até já agora como candidato, é preciso ter muito cuidado com as palavras que vão sair. Em relação à rádio e TV, você tem um mecanismo de interação que ainda é muito mais presente do que a gente imagina. As redes sociais são uma coisa, às vezes, um pouco de nicho, em que as pessoas conversam com quem tem a mesma ideia delas. A TV e o rádio não. Ainda são mecanismos de massa e ainda são mecanismos de comunicação ainda muito, vamos dizer assim, unilateral, em que há uma produção de conteúdo e uma divulgação do conteúdo para um ouvinte ou para um telespectador. Tome cuidado, porém,
para selecionar os programas aos quais você comparece. É claro que, em tese, quanto mais exposição boa um político tiver, melhor. Então, a sua predisposição tem que ser de, em tese, aceitar convites. Agora, você tem que tomar cuidado para não entrar em programa de índio, né? Você tem que tomar cuidado para não entrar em roubada. Por exemplo, você vai para um debate sobre um tema polêmico, em que você pergunta quem são os outros convidados. Os outros convidados têm todos uma determinada posição. O apresentador também. E você vai ficar sozinho lá apanhando, levando porrada? Olha, tenta se aconselhar com assessoria de imprensa, assessoria de RP, vê com o seu partido, porque talvez não seja tanta vantagem assim comparecer a esse programa. Às vezes você tem, como eu disse, que saber sobre o que falar e sobre o que não falar. Se é uma posição que você tem e que é uma posição firme, é uma posição ideológica, é uma posição harmônica com o novo, é uma posição em que você vai defender, mesmo que seja para levar porrada, beleza, vamos lá, veste a armadura e vamos participar. Mas se é uma coisa que você não faz exatamente questão, não é uma coisa que vai te dar voto, é uma coisa que só tem potencial de talvez tirar voto, você vai num programa desse para quê? A gente vê muitos debates, por exemplo, acontecendo em universidades públicas, às vezes, em que não é um debate, é um massacre. Você bota 5 pessoas com uma posição e uma pessoa só com a posição contrária, só para dizer que tem alguém de posição contrária, mas que você sabe que o cara vai lá só apanhar. Às vezes vale a pena até para você mostrar sua altivez, sua coragem, mas às vezes não vale. Às vezes você vai ter que mapear. Isso acontece em debates, isso acontece em programa de rádio, isso acontece em programa de TV também. E também você tem que tomar cuidado, aí é bom você, em caso de dúvida, consultar o seu partido, consultar a assessoria de imprensa, relações públicas, porque às vezes simplesmente ir a um determinado programa já pode ser alguma coisa que é encarada de uma maneira ruim. Digamos, por exemplo, um programa de alguém que é identificado com uma determinada linha ideológico-partidária que é muito distante da linha do novo. Às vezes, vale a pena ir para demarcar a posição, mas às vezes o simples fato de comparecer àquele programa já pode ser lido pelos seus eleitores como algo problemático. E existe uma máxima em política que é realmente incomparável, que é a seguinte: se você precisa explicar, você perdeu a discussão. Quer dizer, não, mas na verdade eu estava lá para... Olha, se você tem que explicar, é porque você já perdeu. Já perdeu a discussão, certamente já perdeu alguns votos, e daqui que você explique, daqui que você prove que focinho de porco não é tomada, você já perdeu um monte de voto. Então toma cuidado, é realmente uma coisa que você não pode perder a espontaneidade e a autenticidade, mas você também não pode ter uma postura irresponsável, uma postura agressiva. Você tem que ter uma postura comedida, responsável, firme, mas comedida. Firme, mas calculando também os riscos e, repito, sabendo quais brigas comprar e quais brigas não comprar. Tá ok? No próximo vídeo, a gente dedicou esse vídeo mais a uma questão mais política, estratégica mesmo, de posicionamento na relação com o eleitor. A partir do próximo vídeo, a gente vai falar dos mecanismos mais institucionais de relação com o eleitor. Tá ok? Até a próxima.